Capítulo 12. Foi só quando voltei para meu quarto e comecei a me recuperar da provação com aquela louca é que senti a dor em minha mão e me lembrei de como havia me queimado. Felizmente a queimadura era pequena e na mão esquerda, de forma que mesmo que fosse maior, não me afetaria tanto. Por ser destro, eu ainda teria como fazer minhas anotações. Despejei um pouco de água fria na bacia e estava molhando a mão quando tive uma ideia brilhante. Quase gritei eureka, lembrando-me de Arquimedes. Sequei as mãos rapidamente, corri até a escrivaninha e comecei a escrever. Coloquei o endereço do hospital no alto da página. Minha querida Caroline, obrigado pela carta que acabou de chegar às minhas mãos. Desculpe por não ter escrito antes, mas... Enquanto escrevia, entretanto, sentia que algo estava me incomodando. Havia alguma coisa errada, mas eu não sabia o que. E então percebi qual era o problema. Estava muito limpo, pouco conveniente. Amassei o papel, joguei-o no cesto de lixo e peguei outra folha. Com uma caneta na mão esquerda, coloquei o endereço do hospital no alto da folha de papel e comecei novamente, escrevendo com grande dificuldade, pois eu não estava habituado a usar essa mão. Além disso, meus dedos doíam por causa da queimadura. Minha querida Caroline, obrigado pela carta que acabou de chegar às minhas mãos. Desculpe por não ter escrito antes. Como você temia, eu estava no trem que se acidentou e de fato me feri. Mas você não precisa ficar preocupada, pois não sofri nenhum ferimento grave, nada que pudesse ameaçar minha vida. O grande problema são minhas mãos. Quebrei alguns ossos da minha mão direita que está engessada. A esquerda ficou bem machucada, além de ter sofrido uma entorse no polegar. Só hoje retirei os curativos, por isso não pude escrever antes. Por causa disso, também minha letra parece tão estranha. É muito difícil escrever com essa mão, e os ferimentos não ajudam muito, mas decidi escrever para acalmá-la. Mas por horas só, a dor é muito forte. Parei de escrever, pois não tinha ideia de como concluir a carta. Shepherd teria colocado seu nome completo? Pouco provável. John apenas? E se ele tivesse algum apelido, algum símbolo secreto que só os dois conhecessem? Por fim, decidi colocar apenas J. A letra havia ficado cada vez mais trêmula, quase ilegível, em parte para justificar o texto curto, mas também porque era doloroso escrever com a mão machucada. Reli toda a carta e já havia decidido que iria enviá-la assim mesmo quando fui assaltado por uma dúvida atroz. Um erro fatal que poderia estragar todo o meu plano. E se Shepherd fosse canhoto? Mal pude acreditar em tamanha estupidez, pois um erro desse jogaria por terra tudo o que eu havia passado naquela noite. Apesar da dor, reescrevi toda a carta, dizendo que precisava escrever com a outra mão, por causa dos ferimentos sofridos no acidente de trem. O resultado me pareceu um pouco empolado, mas não estranho demais para alguém que não suspeitasse de alguma coisa. Até onde poderia ver, não havia nada na carta que pudesse levantar alguma suspeita. Procurei ser o mais impessoal possível, no mínimo isso manteria Caroline Adams longe de mim por algum tempo, talvez até minha fuga para o oeste, apesar disso me parecer pouco provável. Se isso não acontecesse, pelo menos ganharia algum tempo para imaginar o que fazer em relação a ela. Para resolver aquilo de uma vez e não ter de pensar mais no assunto, e ainda irritado com o acontecimento das últimas horas, decidi levar a carta até o hall de entrada e colocá-la na caixa do correio. Joguei no lixo as 2 primeiras versões e coloquei a carta definitiva no envelope. O dia já estava amanhecendo e calculei que conseguiria descer sem necessidade de uma vela. Estava no alto da escada principal quando ouvi vozes no andar de baixo. Fui descendo na ponta dos pés e me certifiquei de que se tratava de uma discussão entre Morgan e Rayleigh. Eu já tinha visto Morgan contrariado quando fiz críticas ao seu método terapêutico. Contudo, apesar de ter sido ríspido comigo, jamais levantara a voz. Ele gostava de manter o controle não apenas dos outros e do ambiente, mas também de si mesmo. Houve uma ocasião em que ele foi para seu escritório apenas para não demonstrar sua irritação, esperar a raiva passar e ficar longe de mim até se acalmar. Mas agora ele realmente estava gritando, e o mais surpreendente era com o Rayleigh, também que estava respondendo com gritos.
Fui descendo para o andar térreo, tentando entender o que estava acontecendo. Não é para isso que lhe pago uma fortuna, dizia a voz de Morgan. Às vezes penso que não há dinheiro que faça valer a pena, respondeu Rayleigh. Muito bem, se é isso que pensa, tenho certeza de que há quem discorde. Pode ser, mas também ficaria de bico fechado? Diante disso, Morgan resmungou alguma coisa incompreensível e não ouvi mais nada. Imaginando que a conversa estava chegando ao fim, segui pelo corredor sombrio que levava até a biblioteca e me escondi no recesso escuro de uma porta. Ouvi outra vez a voz de Morgan. Estava mais calmo agora e não conseguia entender o que ele dizia, mas era evidente que não estava mais irritado, parecia resignado. Depois ouvi a porta de seu escritório abrindo e fechando e vi quando ele desapareceu na escada. Esperei um pouco mais, não ousei sair do lugar com receio de que Morgan me visse e começasse a pensar que eu tinha ouvido alguma coisa. 10 minutos depois, ele saiu e subiu a escada, o andar pesado, muito diferente dos passos lépidos a que eu estava habituado. Esperei mais alguns minutos até ter certeza de que ele estava fora do caminho. Então saí do meu esconderijo, depositei a carta na caixa e voltei para a cama. Sabia que sonharia com a granja de novo, o que sempre acontecia quando eu ficava agitado. E com Caroline Adams, e sem dúvida, antes de acordar, sentiria os dedos daquela louca em volta do meu pescoço.